o pessoal que não acompanha o seminário caseiro, o pessoal que me segue geralmente vê que eu estou sempre postando negócio de seminário caseiro, né? O pessoal que segue o Ricardo também, porque ele está sempre nas minhas postagens, a gente acaba fazendo essa troca. O Seminário Caseiro é um grupo que começou em 2018, né? Com o intuito de trazer estudos bíblicos compartilhados entre os amigos que éramos cinco. Fala aí, Ricardo. Eu, tu, Pastor, Calebão, daí depois veio o Lucas. E o meu pai. E o teu pai. Isso. Daí agora, em 2020, a gente passou para um grupo de estudos um pouco mais ampliado, né? Nós já temos mais ou menos... A gente tinha 90 pessoas no grupo lá de WhatsApp, mas daí por um problema técnico que tivemos, acabamos perdendo os membros. Estamos com umas 70 pessoas lá. A irmã Marília, Santiago Félix, olha a turma aí, ó. Já vou trazer uma primeira questão, então, para o irmão Ricardo. Opa! Para ele estar conversando com a gente. Vou trazer algumas questões para ele e eu vou comentando. Eu creio que uma questão importante, que é bem inicial, né? Que é bem... Como é que eu posso dizer? É bem introdutória. É a questão de por que interpretar a Bíblia, né? Que a maioria de nós somos do meio pentecostal, onde geralmente a gente ouviu falar que a interpretação é uma coisa que o Espírito dá por revelação, né? E nos acostumamos a ouvir, inclusive, pregadores sendo convidados para pregar na hora, assim, ó, senti do irmão pregar ali, chama o irmão. Por que interpretar a Bíblia? Qual é o motivo que a gente deve se empenhar na tarefa, no labor teológico, a gente gosta desse termo, né? De interpretar a Bíblia, Ricardo? Cara, essa é uma pergunta já bastante antiga, né? E ao longo da história muito se tem debatido sobre isso. Por que interpretar a Bíblia, né? Eu acho que essa pergunta talvez ela tomou uma proporção ainda maior depois da Reforma, né? Onde muito se bateu na questão da perspicuidade da Bíblia, né? Na clareza da Bíblia. Se a Bíblia é tão clara assim, por que interpretá-la, né? E eu acho que a resposta mais plausível, assim, é que tudo envolve um processo de interpretação, né? As mínimas coisas lidas envolvem um processo de interpretação. Aquele jornalzinho que nós lemos de manhã, ele envolve um processo de interpretação. Exato. E, sendo a Bíblia um texto, um livro, não foge à regra, né? Então, a nossa fala, a nossa comunicação, a nossa troca dialógica. Então, eu acho que esse é o ponto, né? É um texto e sendo um texto vai envolver um processo de interpretação. Não tem como nós fugirmos disso. Uma pessoa pode, consciente ou inconscientemente, mas ela vai estar interpretando. A gente não tem como pegar esse texto e não fazer uso disso, né? Não tem como estar diante dela e não interpretar. No momento em que estivermos lendo, então, e extraindo algum sentido para entender o que estamos lendo, né? Já estamos interpretando. E talvez poderias falar um pouquinho também sobre a questão dos... Não de modo tão amplo quanto foi falado na tua palestra inicial, mas da questão dos distanciamentos, né? Que tem um âmbito da Bíblia ser um livro divino, e tem a questão de ser um livro escrito por seres humanos em culturas específicas. Enfim, fala um pouco sobre isso, porque isso eu acho que vem bem de encontro com aquela cultura que eu falei antes, de que a Bíblia
é interpretada pela ação do Espírito Santo e o resto é bobagem, é o Espírito que dá a interpretação. A gente tem um ponto que dificulta a interpretação bíblica, né? A gente está diante de um texto, de um livro extremamente antigo. Nós temos aí livros que foram escritos há 1400 anos antes de Cristo. Então a gente precisa reconhecer isso. A gente está diante de um texto muito antigo. E isso é uma dificuldade e um ponto que deve ser levado em consideração na hora de nós fazermos uma interpretação. Em cima dos pontos que tu falou, a Bíblia, dentro de um campo divino e dentro de um campo humano, também são coisas que nós devemos levar na hora da interpretação e reconhecer que isso traz um distanciamento para o intérprete. Existe uma lacuna temporal entre o livro qual eu estou fazendo a interpretação e eu, enquanto intérprete. Então, esse tempo vai me trazer problemas, sejam eles contextuais, linguísticos, é uma outra cultura que é completamente diferente da cultura brasileira do século XXI. Os falados, escritos da época, são idiomas que já não se falam mais. O grego da época é diferente do grego hoje. O hebraico da época é diferente do hebraico hoje. O aramaico oficialmente é uma língua morta. Então, a forma da escrita é completamente diferente. Então, esse ponto linguístico é um grande distanciamento. Os autores não mais estão vivos. Isso não impossibilita a nossa interpretação, mas também é uma lacuna, né? Quem não gostaria de fazer algumas perguntas para Paulo, né, sobre o que ele quis dizer em relação aos batismos com os mortos? Outros pontos extremamente difíceis, né? Que facilitaria muito se os escritores estivessem vivos, né? Então, nesse sentido, nós devemos reconhecer esses distanciamentos e com muita humildade diante do texto e na nossa interpretação levar isso em consideração. Então, eu preciso, como dizia Calvino aí, labutária, né? Preciso estudar, né? E aí a gente entra num ponto, às vezes, uma tensão, né, com os que dependem única e exclusivamente assim, de uma coisa mais sobrenatural na interpretação do texto, né? Tudo eu preciso estudar mesmo. E levando em consideração que ela é um livro divino, ela é o livro divino, ela é a palavra de Deus, então isso nós temos um abismo ainda maior, né? Que é a distância entre o divino, o santo, soberano, perfeito, e nós, enquanto intérpretes infinitos, depravados. Então, nesse sentido, eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso pedir para que o Espírito Santo me ilumine. Então, esses dois pontos eu preciso equilibrar. Nessa questão linguística, né, nessa questão um pouco mais textual, gramatical, tem a questão da mobilidade também da língua, né, do idioma. Pega, por exemplo... Dificulta muito, né? Você pega lá no hebraico, tem 5 palavras, pelo menos, 5 vocábulos, que quando foram escrever a Septuaginta, ou Septuaginta, como preferir, né? Mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, mais ou menos isso, né? Essas mesmas 5 palavras foram traduzidas no grego para psique, por exemplo, é um dos exemplos, né? Daí, no contexto linguístico judaico, uma delas significava o homem interior, na outra, o coração, na outra, a vida ou a alma, enfim, eu não lembro de todos aqui, estou falando de cabeça, né? Mas nós vemos 5 termos que tinham pequenas nuances de significado dentro do idioma hebraico que foram encaixotados em um vocábulo grego. Agora tu imagina isso que tinha uma distância
temporal e cultural bem mais curta, né? Tu imagina isso trazido para o nosso português do século XXI, para uma Bíblia, a mensagem, a gente brinca com os irmãos, né? Ou uma Bíblia na linguagem de hoje. Precisa haver um estudo histórico-gramatical, que a gente chama, né? Do método histórico-gramatical, que foi o método afirmado na Reforma, para se entender essas pequenas nuances que às vezes dão um sentido ao texto que a gente não estava acostumado a ler na nossa leitura natural dentro do nosso idioma, da nossa fala coloquial, enfim, né? Tem outra questão que eu acho que tu... E existem palavras que nós não conseguimos traduzir do hebraico e do grego, né? Que é Exato. a propriedade daquele idioma, né? Então isso também representa um distanciamento e vai fazer com que o intérprete ele se dedique mais, né, a isso que tu falou de eu entender o gramatical, né? E tem algo que é também desses idiomas mais clássicos, né, mais antigos, que às vezes uma ou duas palavras, um termo ali, ele significa um conceito, né? Ele vem carregado de um significado conceitual que traduzindo apenas no léxico, num dicionário, a gente não consegue chegar ao conceito. Por isso que o pessoal do direito vai falar muito bem, o Caleb vai falar, ainda continua usando termos em latim, porque o termo em latim traduz melhor o conceito do que simplesmente fazer uma tradução, né? Uma transposição linguística, por causa dessa perda que se tem de um idioma para o outro, especialmente dos idiomas mais clássicos. Nós temos tem jogo de palavra ali que eu não consigo depois fazer da mesma forma para o português, né? O Lucas está fazendo uma pergunta aqui: quais os dicionários e gramáticas, quais livros vocês indicam para o estudo aprofundado? Cara, eu acho que para um estudo exegético tem aquela coleção da Vida Nova lá. Eu acho que eu posso pedir para o meu amor pegar um livro aqui, que eu acho que é um... Qual que é isso? Só para eu ver a capinha. Ó, tem mais uma pergunta do Hamilton Júnior, depois a gente responde ali. Essa aqui, ó. Essa coleção aqui, para um estudo exegético, é muito boa mesmo. Tem a do Hernandes Dias Lopes, que também é muito boa. Eu tenho um léxico... Com aquela ressalva de que é expositiva, né? Expositiva, exatamente. Esse ela vai fazer explicação também, né? Explicando. A expositiva vai trazer uma aplicação também, como se fosse uma pregação. Pode continuar, Ricardo, desculpa. É bom para o pregador olhar só depois que ele montar o sermão do Hernandes. Né? O léxico, tu falou? Eu acho que esse léxico aqui ele é bom. Ele é um léxico semântico, ele é muito bom, assim. Eu acho que ter um dicionário grego vai ajudar para entender melhor esse léxico aqui, né? Ele é todo um pouquinho complicadinho por dentro, assim. Não sei se as pessoas conseguem enxergar, ele é todo... Mas ajuda, é muito bom. Eu tenho, não está aqui, está lá embaixo, mas uma chave linguística também do Novo Testamento, que daí dá possibilidades de traduções mais amplas dos vocábulos. Eu posso depois mostrar no meu story o pessoal. Né? E o Strong também, né? Tem até aplicativo do Strong. Eu gosto desse aqui, o Novo Testamento Interlinear. Ele também ajuda bem. E ele vai ter o comparativo ali de duas traduções. E dentro dele a gente vai ter o texto original ali. O texto no idioma original, né? Vale a pena frisar. No idioma original ali também ajuda muito, né? Eu acho que a gente pode comentar um pouquinho a questão do Hamilton Júnior ali, sobre Bíblias em português traduzidas diretamente do original, respeitando esses vocábulos. A gente falou sobre isso, eu falei, né? Sucintamente, na última palestra do Seminário Caseiro, mas como tem muita gente aqui, na realidade 12 pessoas, que não estavam na palestra do seminário, que não viram, a gente pode comentar. Eu posso comentar um pouco, o Ricardo complementa aí, para não ficar falando sozinho 30 minutos. A gente tem duas coisas, Hamilton Júnior, que a gente precisa saber sobre
tradução e método de tradução. A primeira são os dois textos, os dois tipos de texto que se tem acesso, que os tradutores, né, utilizam para fazer as traduções, falando no caso da língua portuguesa, né? Nós temos um texto chamado de texto recebido, texto receptus, né? E nós temos um texto chamado texto crítico, certo? O texto recebido, ele é de onde vem a maioria dos manuscritos que se tem acesso hoje. Nós temos, eu não sei exatamente o percentual, mas é coisa de 98%, perto dos 98%, né, Ricardo? 97%, 98%, talvez 99%. A maioria dos manuscritos que se tem acesso são manuscritos desse texto recebido, só que são manuscritos mais tardios, ok? Os manuscritos utilizados no texto crítico, eles são manuscritos em menor número, mas manuscritos que foram descobertos por volta, não lembro, do século XVIII ou XIX. Uhum. O Ricardo pode ajudar a se lembrar. Mas eles são manuscritos que foram descobertos depois, mas que datam de um período anterior ao desses manuscritos do texto recebido, que eram manuscritos que se usavam na Reforma Protestante, manuscritos que Calvino, Lutero usava, Erasmo de Roterdã traduziu, certo? O King James traduziu, né? A Bíblia King James. Esses manuscritos utilizados pelo texto crítico, eles são manuscritos que datam do IV século, do III século e talvez até do final do II século. Então, é bem mais recente, bem mais anterior, bem mais perto do que seria um original. Daí nós temos uma discussão. Quais são os melhores manuscritos? Esses que nós temos em menor número, que são mais perto do original? Ou os manuscritos que nós temos em grande quantidade, que foram amplamente copiados, mas que datam de séculos posteriores? Tem gente que vai dizer, não, os melhores são os mais próximos do original, mesmo nós tendo muito poucos. Outros teóricos vão dizer, não, os melhores são os posteriores. Por isso que nós temos muitos, porque eles foram muito copiados, porque eram melhores, e por isso que restaram poucos e foram descobertos só recentemente esses outros manuscritos, porque eles eram manuscritos piores, eram manuscritos fraudulentos, tinha coisa mexida lá de comunidades cristãs heréticas, ok? Então eles não são confiáveis. Essa é a briga entre os teólogos que defendem o texto recebido com os teólogos que defendem o texto crítico. A gente, eu creio que tanto eu quanto o Ricardo, né, a gente gosta de estudar com os dois. A gente tem um pouquinho mais de confiança no texto crítico porque é um texto que compara o texto recebido com os manuscritos anteriores, compara o texto massorético, que é o texto da tradição judaica já posterior, com a Septuaginta, com a forma que a Septuaginta, que é uma tradução grega lá de um pouco, aproximadamente 2 séculos antes de Cristo, compara e faz uma análise crítica. Ó, esse vocábulo aqui não estava nesse, ele deve ter sido colocado depois, então a gente não coloca. Pega um exemplo aí, Ricardo, pega o exemplo lá de 1 Pedro, para falar desse primeiro ponto das traduções, que é o texto crítico e o texto recebido. Desculpa, 1 João. Eu acho que é bom falar para o pessoal. Há uma discordância ali na casa de uns 4%, mais ou menos, entre um texto majoritário e o texto crítico. Mas essas discordâncias, elas não afetam nenhum ponto fundamental da nossa fé. São, às vezes, trocas básicas. Assim. Numa vai estar Jesus Cristo, outra Cristo Jesus, numa vai estar um sinônimo. O Simon vai falar... É melhor pegar de João 8, eu acho. Tá, eu vou pegar aqui, antes de falar de João, que eu já estou aberto, de Romanos 8. Isso. O texto crítico, ele vai dizer assim, e é atualizado
crítico. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O texto crítico é essa tradução. O texto majoritário, que daí a gente vai ter na Almeida corrigida, ele tem um acréscimozinho nesse versículo 1. O exemplo... João 8? João 5,8, né? Primeiro João 5,8 também. Não, eu ia falar do Evangelho de João 8, porque esse de 1 João é mais polêmico um pouco, né? Ah, sim. Deixa quieto. Mas nós temos um texto ali conhecido, o texto da mulher adúltera, né? Aqui o irmão Eduardo, aqui ele completou ali. É isso aí mesmo, irmão. É aquela partezinha dos que não andam segundo a carne ali. Esse trecho a gente encontra na corrigida e ele faz parte da tradução do texto majoritário, que é lá de Luciano Samosata, né? E o texto crítico, que vem a tradução da atualizada, não tem esse complemento aí, né? Tá. Esse texto de João 8, por exemplo, o texto crítico vai... Nós estamos respondendo, irmã Camila, a pergunta do irmão lá, que ele perguntou. Ela falou, deixa polêmica. Estamos respondendo a pergunta do irmão Júnior. Em João 8, no texto majoritário aparece aquela perícope, aquele trecho da mulher adúltera. No texto crítico eles vão botar um parênteses ali dizendo que em alguns manuscritos esse texto aparece deslocado, aparece em outro lugar. Certo? Então são detalhes, e nenhum, como o Ricardo já falou, eu vou frisar, nenhum desses textos ou deslocados ou um trechinho a menos ou a mais toca em qualquer doutrina fundamental do cristianismo. Então são pequenos detalhes gramaticais. Vamos falar quais dessas Bíblias, agora respondendo bem a pergunta do irmão Hamilton, trabalham mais com texto crítico, e qual trabalha mais com o texto majoritário, que é o texto recebido. Manda lá, Ricardo. Eu tenho aqui a atualizada, ela pega o texto crítico. Almeida, né? Almeida, revista atualizada. Pega o texto crítico. A Almeida corrigida, ela pega o texto majoritário. A Almeida do século XXI, ela vai pegar o texto crítico. Isso. O texto crítico. Eu tenho a NVI aqui também. A NVI também vai... NVI é crítico. Também vai no crítico. Nova tradução da linguagem de hoje também. Nova tradução na linguagem de hoje. O que nós temos no Brasil que é texto majoritário? Almeida corrigida e fiel. E Almeida revista e corrigida. Daí nesse Almeida revista e corrigida, que é a tradução preferida dos brasileiros, especialmente dos pentecostais, nós temos uma questão ali. A Almeida corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem ali um pequeno percentual que foi utilizado na última tradução, na última revisão, que já é do texto crítico, um pequeno percentual. A tradição que é da JUERP, que é da imprensa bíblica brasileira, é mais antiga, ela é um pouquinho mais fiel ao texto majoritário. Ok? Eu tenho aqui na Bíblia comparativa a corrigida da JUERP. A Almeida contemporânea não tenho. O Lucas está perguntando, ela deve ser texto crítico, né? Porque tudo que é contemporâneo, os caras já estão indo para o crítico. Tu chegou a falar sobre a filosofia? Isso, agora seria o segundo ponto. O primeiro ponto são que temos dois textos, então, que baseiam as traduções. O segundo ponto é o método de tradução. Nós temos duas formas que os teóricos, os teólogos, os linguistas, os tradutores utilizam. Quer falar um pouco sobre isso, Ricardo? Depois eu continuo. É na questão da tradução, né? Que equivalência ali eu vou fazer uso na minha tradução. Então eu vou ter duas filosofias ali, né? A filosofia equivalência formal, então eu vou traduzir palavrinha por palavrinha ali.
exatamente o que o texto grego está dizendo, eu vou traduzir para o português, exatamente o que o hebraico está dizendo, eu vou traduzir para o português. É uma maneira de se traduzir, tá? A corrigida, a Almeida Corrigida, ela usa muito essa filosofia. Por isso que nós vamos ver em Filipenses, Paulo falando das entranhas, né? Que nós devemos adorar com as nossas entranhas, porque é a palavra que está ali, né? Naquela época, a sede das emoções era essa parte mesmo. Né? Entendia-se que eram as entranhas. Então, tá ali no texto. Quando tu fica nervoso, já dá um frio na barriga, dá uma dor de barriga. Então a emoção é na entranha. Então, usando essa filosofia formal, traduzindo a palavra exatamente do texto, eu traduzo entranhas, né? A outra equivalência dinâmica é o que Paulo ali estava querendo dizer. Então, ele está falando da sede das emoções. Então, eu posso substituir a palavra entranhas e colocar coração. Eu não estou traduzindo a palavra exatamente do texto original, mas eu acho que daí, nesse sentido, eu acabo sendo mais fiel com a mensagem do autor, né? Nesse exemplo, né? Tu traduz o sentido que o leitor de Paulo entendia, as emoções. Então, faz a transposição cultural, no nosso idioma é coração. Exatamente. A gente tem a NVI, ela é mais puxada para equivalência dinâmica. A atualizada, ela fica meio a meio, mas eu acho que puxa um pouco mais... Formal, né? Mais formal. A gente tem a mensagem que... A mensagem é paráfrase, né? Não é tradução. Uma paráfrase, né? Então... A Bíblia na linguagem de hoje é bem dinâmica, né? Se a gente fosse fazer aqui, ó, bem dinâmica a tradução, pegando o sentido. Bíblia na linguagem de hoje. Depois nós tem também ali a Nova Bíblia Viva, que é um pouco parafraseado. Daí temos aqui NVI, que é um pouco dinâmica, mas é também formal. Ela é mais dinâmica quando a gente não entende o sentido da tradução vocábulo por vocábulo, tradução formal. Temos Almeida século XXI, que também é um pouco dinâmica. Daí aqui um pouco mais central, indo para o formal aqui, ó, a atualizada, certo? E daí aqui vem bem formal, Almeida Revista e Corrigida, King James é formalzona, Almeida Corrigida e Fiel. Essas aí são bem formais. Como tu estava falando, o interessante é ler tudo, né? Ler todo. Tenha no mínimo, sei lá, 6, 7 versões de Bíblia. Pelo menos 3 ou 4, né? Pelo menos. Tem mais alguma questão que o pessoal pode trazer aqui? Ou a gente segue no assunto que a gente estava conversando, Ricardo? Deixa eu ver que oração. Estou quase na hora de terminar já. Deixar o pessoal dormir. Que hora é agora? 12:45 já. Eita! Eu acho que uma coisa interessante que a gente pode conversar, já quase que se encaminhando para o final, né? Isso vai dar um pouquinho de assunto. É porque todos nós estamos envolvidos de uma maneira ou de outra com a pregação, né? Uns pregam, outros são professores de escola dominical, tá lidando com o ensino, que é uma forma de trazer os princípios bíblicos para as pessoas, né? Outros estão ouvindo pregações e assimilando conceitos e tendo que e extraindo essas verdades expostas para edificar a sua própria vida. Então todos nós que somos cristãos lidamos de uma forma, de outra, de um lado ou de outro com a exposição bíblica, com a pregação bíblica, né? Acho que a gente pode falar um pouco dessa ligação entre a interpretação bíblica e a exposição, né? A maneira que a gente vai trazer isso para os ouvintes de uma forma
que a mensagem seja claramente exposta e os princípios ali sejam realmente expostos com fidelidade, podemos dizer assim, né? Pregados com fidelidade, que seria uma pregação bíblica, né? Eu acho que tu tocou num ponto interessante na questão da exposição, e eu acho que é uma maneira que as pessoas estão aderindo. Eu vejo que há um crescimento assim de expositores, né? O Lloyd Jones, ele escreve aquele livro Pregação e pregadores. e ele vai falar muito sobre as pessoas que acreditam estar expondo um texto, mas que na verdade estão somente comentando ali aquela perícope, né? Comentando versículo por versículo, né? Então, comentando versículo por versículo, né? Então, o que Isso. tu poderia dizer para a turma, assim, que eu vejo que muitas pessoas vão mesmo, assim, com aquela ideia de fazer uma exposição e não cair nisso que o Johnny está falando de simplesmente ficar comentando por versículo e daqui a pouco achar que está fazendo uma exposição e não é uma exposição, né? Uhum. Então a gente poderia falar o que é exposição, né? Vamos lá, o que é uma exposição? Vamos pedir ajuda para talvez o maior professor de homilética, de exposição, de pregação bíblica do século XX, chamado Haddon Robinson. Eu tenho aqui alguns livros dele. Um que a galera gosta muito, que é usado em seminários tanto brasileiros quanto americanos, é o Pregação Bíblica. Veja como ele define a pregação expositiva. A pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico derivado de e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, que o Espírito Santo primeiramente aplica à personalidade e experiência do pregador e depois, através dele, a seus ouvintes. Então, a pregação expositiva seria você trazer, através da inspiração do Espírito Santo, eu estou só parafraseando o que o Haddon Robinson está falando, tá? Em uma linguagem um pouco mais coloquial. Um conceito ou alguns conceitos bíblicos que foram derivados do nosso estudo histórico daquele texto, gramatical daquele texto e literário daquele texto, de forma que a gente exponha o texto com uma fidelidade com a ideia do autor original. O sentido, então, eu vi que o irmão comentou lá atrás, nem sei se ele está na live ainda, mas que o sentido do texto, a nossa interpretação varia de acordo com o nosso estado de espírito. Pode variar, sim, mas não é isso que o pregador expositivo busca. O pregador expositivo busca expor as escrituras segundo a ideia, o princípio, o contexto que Deus revelou para o autor original. Por isso que o Haddon Robinson diz, procurar o sentido histórico, gramatical e literário que está ali no texto. A partir desse sentido, que é o sentido que o texto teve para o autor e teve para os seus ouvintes originais, nós vamos ter uma experiência com o texto. Nós vamos compreender o texto, nós vamos buscar em oração, em devoção, uma busca que é espiritual, então não é um negócio como dissecar um cadáver, um texto morto, é um texto vivo que fala através do Espírito, certo? Então, através dessa experiência espiritual, o Espírito nos toca o pregador, por isso que o Haddon Robinson fala. E é dessa experiência que o pregador tem com o Espírito no texto que a gente vai expor e aplicar a vida do ouvinte contemporâneo, certo? Uhum. Eu acho que entra muito aquilo que o Stott falou no livro dele, que até foi pauta lá no nosso primeiro seminário caseiro, né? De tu fazer a ponte, né? O que o autor quis dizer para o público original e agora o que eu fazendo a ponte, né?
O que isso significa Isso. agora para nós, né? 21 séculos depois, 22, 23 séculos depois. E ele comenta, cara, uma coisa muito interessante também, eu acho que é no capítulo 6 do livro dele, deixa eu ver se eu estou com ele meio na mão para a turma. Deixa eu ver. É esse livro aqui. Que ele traz, cara, aquela famosa ilustração de nós nos depararmos com o texto. E ele vai fazer uma ilustração quando que nós devemos abandonar esse texto, né? Citando ali o cachorrinho que rói aquele osso, enquanto não tem o último filete de carne, ele não abandona aquele osso. E para o último suco da laranja, a gente precisa estar ali buscando entender o texto, né? O que tu tem a dizer, Simon, sobre isso que o Stott está dizendo e quanto tempo, mais ou menos, um intérprete demora, em média, para conseguir abandonar esse osso seco aí sem nenhum filete? Cara, eu creio que isso é que nem pro pessoal da música, eu não sei se tem alguns músicos me ouvindo aí, ainda tem, o Abilton tá escrevendo ali. É que nem mixagem de CD, né? A gente abandona, né? A gente não diz, eu aprontei a mixagem, tá tudo perfeito. A gente acaba abandonando, né? Porque quanto mais tempo a gente passa com as escrituras, parece que mais, não interpretações e nem sentidos, mas mais verdades aplicáveis são reveladas pra gente, né? O John Stott fala, no tempo que ele mais ou menos usava, eu não lembro se é 1 hora para cada 5 minutos de exposição, né? Então, uma exposição aí de 10 minutos é 2 horas, só que ninguém expõe em 10 minutos um texto bíblico, né? Tem algumas igrejas hoje que dá 15 minutos pro cara pregar e acha que isso tá bacana. É assim, de 40 minutos, 8 horas aí, né? 8 horinhas, 10 Mas horinhas. é legal que ele Já demorei 20. Ele coloca isso aí 1 hora para 5 no finalzinho, né? Antes ele trabalha a ideia de que o intérprete leva a vida inteira para fazer uma exposição. Então, imagina que a gente não vai com um conhecimento zero no texto. Eu acho que uma coisa que a gente pode conversar aqui, eu posso dar um exemplo, tu pode dar outro. Estamos com a Bíblia, com as nossas Bíblias aqui. É a diferença de um pregador temático para um pregador expositivo em algum texto. Aí a gente poderia pegar, né? Tu tem um exemplo que tu comentou no seminário, acho que seria legal tu falar. Posso pegar? Eu tenho um exemplo aqui, então, que eu comentei no seminário caseiro da Epístola de Judas. Falta 5 para 1, estamos quase terminando. A Epístola de Judas tem lá na exortação final, versos 20 a 23. Mas vós, amados, edificando-vos sobre vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e segue. Ok? Aí, Carlinhos Beis, um abraço. Como que um pregador temático ou tópico, que é a maioria das pregações que a gente tem nas igrejas, né, faria o tratamento desse texto, né? Bom, ele poderia pegar aqui, vamos dividir o texto. Então, ele vai pegar primeiro sobre edificar sobre a vossa fé santíssima. Vamos falar então sobre a fé. Ele retirou um conceito do texto, que é a fé, ok? Que está ali, a fé santíssima, e vai falar ao longo da Bíblia sobre a fé. Então, vamos falar sobre o pai da fé, Abraão. Abraão foi o pai da fé por causa disso, daquele outro. Você precisa ter a fé de Abraão para você conseguir suas bênçãos e suas vitórias. Quantos aqui têm a fé de Abraão? Levante a mão aí. Cutuque seu irmão e diz, você tem a fé de Abraão? Ele extraiu o conceito da fé do texto e fez um passeio pelas Escrituras através desse conceito. E daqui a pouco ele pega outro conceito do texto. Aqui fala sobre orar no Espírito Santo.
Então, irmãos, nós precisamos orar no Espírito. O que é orar no Espírito? Veja que Paulo fala lá em 1 Coríntios 14 sobre a oração no Espírito, falando dos dons sobrenaturais, do dom de língua. Então talvez ele fosse trazer, se ele fosse pentecostal, ele fosse trazer esse orar no Espírito para o orar em línguas, ou um orar sobrenatural. Iria pegar vários textos das Escrituras falando sobre a oração. Esse pregador que aplicou a fé de Abraão, a fé santíssima, de várias formas, ele falou alguma mentira, Ricardo? Não falou nenhuma mentira. Ele pegou, extraiu a fé de Abraão, ali, a fé santíssima daquele texto de Judas, passou sobre a fé de Abraão, aplicou, falou verdades, falou sobre a fé lá em Romanos, falou verdades, aplicou, a igreja foi edificada, recebeu, beleza. Esse pregador que extraiu do orando do Espírito Santo, lá de Judas, e falou sobre orar no Espírito, lá em 1 Coríntios, ele falou alguma mentira sobre a importância de nós buscarmos uma oração mais sobrenatural, Ricardo? Falou alguma mentira? Nenhuma mentira. Não falou nenhuma mentira, porque isso é importante. Agora, o ponto é, quando Deus revelou para Judas escrever essa carta, falando sobre edificar sobre a fé santíssima e orando no Espírito, era isso que Deus estava revelando? Era isso que Deus queria dizer? Os leitores da epístola de Judas, no primeiro século, entenderam isso? Pode me responder, irmão Ricardo. Uma coisa que eu acho que é muito... Pode só me responder me responde se eles entenderam isso ou não. Eles entenderam? Desculpa, falhou. Os primeiros leitores, eles entenderam isso que o pregador tópico, que o pregador temático pregou? Os primeiros leitores de Judas, ou entenderam outra coisa? Não entenderam isso. Não entenderam isso, era essa a resposta que eu queria. Por quê? Porque eles entenderam a epístola no seu todo, dentro daquele contexto histórico-cultural. E é isso que o expositor bíblico vai fazer. Então, a diferença entre uma pregação expositiva para uma pregação tópica ou temática é que o pregador expositivo vai ver o que edificar sobre a fé santíssima e orar no Espírito significa dentro da epístola de Judas para aqueles leitores do primeiro século que leram Judas escrevendo inspirados pelo Espírito Santo. Então, o pregador expositivo vai expor o edificar sobre a fé santíssima e orar no Espírito a partir de todo o contexto da epístola, que é o quê? Haviam falsos mestres infiltrados na igreja, e Judas escreveu para alertar contra esses falsos mestres. Esse edificar sobre a fé santíssima e orar no Espírito Santo eram as duas primeiras dicas que Judas estava dando, entre outras que ele segue, para como a igreja poderia combater falsos mestres. Então veja que não tem nada a ver com fé de Abraão, não tem nada a ver com ter fé para receber bênção, não tem nada a ver com orar para falar em línguas e ter um mover sobrenatural, como um pregador tópico faria. Tem a ver com combater falso ensino na igreja. Então, tá com um problema de falso ensino na tua igreja, irmão, e quer combater? Nós temos um texto aqui, ó. Judas, de 20 a 23, vai falar vários pontos para você utilizar na sua comunidade para combater falso ensino. É isso que a exposição bíblica faz. Ela ensina a palavra de Deus como o Judas ensinava. Ela ensina a palavra de Deus como Paulo ensinava. E ela aplica ao leitor atual. Eu acho que tu, falando em epístolas, daí eu já vou parar, para não ficar muito tarde para os irmãos. As epístolas, elas são ocasionais, né?
E na leitura das epístolas, nós vamos ter as respostas, né? Mas nós não vamos ter as perguntas que foram feitas, que originaram aquelas respostas. Então, eu gosto da explicação que tem naquele livrinho que a gente está usando como base, o que lês, que muitas vezes a responsabilidade ou o papel do intérprete é entender o que a pessoa do outro lado da linha está falando, né? Como se duas pessoas estivessem falando no telefone, um faz a pergunta e o outro responde. O que nós temos na Bíblia é só a resposta. Então, entender qual pergunta foi feita vai nos ajudar muito na nossa interpretação, né? Entender o que essa outra pessoa do outro lado está falando, embora difícil, é uma busca que nós... É uma dificuldade e é uma busca que nós deveríamos ter, né? Amém. Então, eu acho que a gente pode encerrar, que já deu 1 hora de live, vai dar daqui a 2 minutinhos. A gente combinou, a gente combinou com o pessoal que ia fazer da meia-noite até a 1 da manhã, né? Começamos meia-noite e 5, fomos até 1h05. Então o pessoal deu essa 5 minutos de tolerância para nós aí. Obrigado para os que permaneceram desde o começo. Alguns já se despediram aqui. Daqui uns dias nós voltamos aí, fazemos outro bate-papo com o pessoal, né, Ricardo? Claro, tamo aí. Valeu, pessoal. Um abração. Um abraço, Deus abençoe aí.